Você já parou para pensar em quantos dias você apenas sobrevive, sem realmente viver? Essa é uma reflexão que todos nós precisamos enfrentar, especialmente em tempos em que o tempo é nosso recurso mais precioso e, ao mesmo tempo, o mais desperdiçado. O estoicismo nos ensina que, se não usarmos nosso tempo com sabedoria, nunca seremos capazes de mudar nossas vidas. Cada dia que passa sem ação é mais um dia que deixa um rastro de arrependimento. Uma vida que passa sem propósito. A coragem é o que precisamos para sair da zona de conforto. E muitas vezes é exatamente isso que nos impede de viver de forma plena. Sabe aquele sonho que você guardou na gaveta? Ou aquele projeto que você começou e abandonou? A vida não espera. E o maior desafio que enfrentamos é o de tomar a decisão de agir, mesmo quando o medo e a procrastinação tentam nos manter parados. Assumir o controle da sua vida é um ato de coragem que todos podemos praticar. E a boa notícia é que não precisamos fazer uma revolução de uma só vez. Mudanças significativas não surgem do nada. Elas são a soma de pequenos passos dados diariamente. Encontrar um propósito maior é fundamental. Não se trata apenas de acumular dinheiro ou status, mas de descobrir aquilo que realmente nos faz sentir vivos. E aqui está a chave. Essa jornada para o autoconhecimento é a verdadeira transformação de nossas vidas. A presença consciente é um ato de resistência às distrações externas que nos cercam. Enfrentar nossos medos, verdades e lutos é um processo doloroso, mas necessário. Então, pare um instante, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que realmente importa? É nesse silêncio interior que encontramos as respostas que buscamos. Quando conectamos o conhecimento estoico à nossa prática diária, somos capazes de criar uma vida repleta de significado e autenticidade. Agora é a hora de transformar sua vida com coragem e foco. Vamos juntos nessa jornada? Se está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua participação ajuda a levar essa filosofia a mais pessoas, e é um pequeno ato de coragem que contribui para o bem maior. A vida moderna é uma torrente de informações, demandas e oportunidades que, paradoxalmente, nos aprisionam mais do que nos libertam. Vivemos em um estado de perpétua ocupação, onde o tempo parece escorrer por entre nossos dedos como areia fina. E a real questão é: estamos realmente usando esse tempo ou ele está nos usando? Muitos de nós, e eu me incluo nisso, caímos na armadilha da ilusão de que teremos tempo de sobra amanhã. Essa é a mentira mais perigosa que contamos a nós mesmos. O tempo, como nos ensinou Sêneca, é o único bem que, quanto mais temos, mais desperdiçamos, e que, uma vez perdido, nunca mais pode ser recuperado. Ele não é uma commodity renovável. Cada dia que amanhece é um cheque em branco que a existência nos entrega, e a forma como preenchemos define a qualidade da nossa vida. Pense comigo. Quantos de seus planos foram adiados para quando eu tiver mais tempo? Quantas conversas importantes foram silenciadas pela premissa de que teremos outra oportunidade? A verdade inconveniente é que não há garantias de amanhãs, nem de outras oportunidades. O tempo é finito, e a única parte que realmente possuímos é o agora, este exato instante. No entanto, vivemos como se fôssemos imortais, ou como se houvesse um banco de horas infinito onde podemos depositar nossas ambições para resgatá-las em um futuro incerto. Isso é um equívoco profundo e doloroso. A procrastinação, nesse contexto, não é apenas um mau hábito. É uma forma sutil, mas devastadora, de auto-engano. É adiar a própria vida. Quando você deixa para depois uma tarefa importante, uma conversa necessária, um sonho que anseia por ser concretizado, você não está apenas adiando a ação. Você está adiando a sua própria existência plena.
Você está abdicando do controle sobre seu presente em nome de um futuro que pode nunca chegar da forma esperada. A cada adiamento, não apenas perdemos uma oportunidade, mas acumulamos um fardo invisível de arrependimento e ansiedade. Essa é a armadilha do tempo desperdiçado. Ele nos deixa com um rastro de "e se", de vidas não vividas, de potenciais não realizados. O estoicismo nos convida a enfrentar essa realidade com sobriedade. Não é para nos aterrorizar, mas para nos despertar. Para os estoicos, o valor do tempo reside em sua capacidade de ser usado para a prática da virtude, sabedoria, justiça, coragem e temperança. Não para acumular riquezas sem propósito, nem para perseguir prazeres efêmeros, mas para nos tornarmos melhores, para servir ao mundo e para viver em harmonia com a nossa natureza racional. Isso significa uma reavaliação radical de como empregamos nossos dias. O que é realmente essencial? O que contribui para o seu crescimento e para o bem-estar dos outros? O que é meramente distração, ruído que nos impede de ouvir a nossa própria bússola interior? Para começar a resgatar seu tempo, uma prática estoica fundamental é a reflexão diária. Ao final de cada dia, reserve alguns minutos para revisar como você o viveu. Pergunte a si mesmo: onde meu tempo foi investido? Eu agi de acordo com meus valores? Houve momentos em que fui pego pela inércia ou pela distração? O que eu poderia ter feito de forma diferente? Essa prática, chamada por alguns de exame, não é para autopunição, mas para aprendizado e ajuste de rota. É como calibrar um instrumento de navegação. Sem essa análise crítica, corremos o risco de repetir os mesmos padrões de desperdício indefinidamente. Ao invés de nos perdermos em lamentações sobre o passado, focamos em como otimizar o futuro, começando pelo próximo instante presente. Além disso, a disciplina de definir intenções claras para cada dia é um antídoto poderoso contra o desperdício de tempo. Antes mesmo de o dia começar, ou na noite anterior, pergunte-se: qual é a coisa mais importante que eu preciso realizar hoje? Qual virtude eu quero praticar? Como posso usar meu tempo para avançar em direção aos meus propósitos mais profundos? Não se trata de preencher cada minuto com tarefas, mas de preencher o tempo com significado. Muitas vezes, um dia bem vivido não é aquele com a maior lista de afazeres cumprida, mas aquele em que as poucas ações realizadas foram as que realmente importavam, feitas com foco e presença. A coragem de agir, superando a inércia e abraçando o esforço. O roteiro já mencionou que a coragem é o que precisamos para sair da zona de conforto. Mas vamos aprofundar o que isso significa na perspectiva estoica e como ela se manifesta no nosso cotidiano. Coragem, para os estoicos, Andreia em grego, não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar do medo, de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil ou assustador. Ela não se limita a atos heróicos de guerra ou grandes sacrifícios. A maior parte da coragem de que precisamos na vida moderna é a coragem silenciosa e diária de enfrentar a si mesmo, suas fraquezas, suas inércias. Pense na coragem de iniciar aquele projeto que você vem adiando, não esperando pela perfeição, mas aceitando o primeiro passo imperfeito. Pense na coragem de ter uma conversa difícil, de estabelecer limites, de dizer não a algo que drena sua energia, mas que socialmente parece esperado. Pense na coragem de ser vulnerável, de admitir que você não sabe tudo, que precisa de ajuda, ou que cometeu um erro. Essas são as manifestações da coragem estoica que transformam vidas. Elas são atos de autêntica liberdade. A paralisia da perfeição é um inimigo silencioso da ação. Quantas vezes deixamos de começar algo porque não nos sentimos prontos o suficiente, ou porque tememos que o resultado não será impecável?
Essa busca pela perfeição, muitas vezes, é apenas uma máscara para o medo do fracasso ou do julgamento alheio. O estoicismo nos ensina a focar no esforço, na intenção, na nossa escolha de agir. Coisas que estão sob nós. A coragem reside em aplicar essa dicotomia. Dar o seu melhor, com foco e virtude, e soltar o apego ao resultado. Epicteto nos lembra que não são os eventos que perturbam os homens, mas a opinião dos homens sobre os eventos. O medo que nos impede de agir é, na maioria das vezes, um medo de nossa própria interpretação do que pode acontecer, e não da realidade em si. A coragem, então, é também o ato de questionar essas interpretações. Será que o fracasso é realmente o fim do mundo? Ou é uma oportunidade de aprendizado? Será que a crítica é um aniquilamento ou uma chance de crescimento? A amor fati, o amor ao destino, é outra faceta da coragem. Não se trata de uma aceitação passiva do que quer que a vida nos atire, mas de uma aceitação ativa e até um abraço de tudo o que acontece, não como algo bom ou ruim em si, mas como matéria-prima para a nossa virtude. O esforço, a luta, o desafio não são obstáculos a serem evitados, mas oportunidades para forjar nosso caráter. A coragem de abraçar o processo, com todas as suas dificuldades e incertezas, é o que nos permite crescer. É como um atleta que não evita o treino pesado. Ele o busca, porque sabe que é ali que a força é construída. No dia a dia, isso se traduz em começar pequeno, mas começar. Quer escrever um livro? Escreva uma frase. Quer mudar de carreira? Pesquise uma nova área por 15 minutos. A coragem de dar o primeiro passo, por menor que seja, é o que quebra a inércia. Enfrentar o desconforto. Desafios são inevitáveis. A coragem é desenvolver a capacidade de permanecer presente e racional mesmo quando as coisas estão difíceis. Sem fugir para distrações ou lamentações. Assumir responsabilidade. A coragem de admitir que você é o agente principal da sua vida, que suas escolhas importam e que você tem o poder de mudar seu curso, mesmo que seja difícil. É um ato de autoempoderamento estoico, encontrando o propósito maior, a jornada interior de autoconhecimento. O roteiro anterior tocou no propósito e no autoconhecimento como chaves. Agora, vamos explorar como o estoicismo nos guia nessa busca fundamental. Não se trata apenas de acumular riqueza ou status, como bem dito, mas de descobrir aquilo que realmente nos faz sentir vivos, aquilo que ressoa com a nossa essência. Para os estoicos, o propósito maior de uma vida humana é viver em harmonia com a natureza, o que significa viver de acordo com a razão e a virtude. Não é um propósito externo imposto, mas um florescimento interno, uma eudaimonia, que deriva de nossas escolhas e de como enfrentamos a vida. Essa jornada para o autoconhecimento é de fato a verdadeira transformação de nossas vidas. Conhece-te a ti mesmo é um mandamento socrático que os estoicos abraçaram profundamente. Mas como fazemos isso na prática? Não é uma questão de apenas pensar em si mesmo, mas de investigar seus próprios valores, seus preconceitos, seus medos e seus desejos. É um trabalho constante de autoavaliação e ajuste. Os estoicos nos ensinam que nossos valores mais profundos não devem ser ditados pela sociedade, pela cultura de consumo ou pela busca por aprovação. Em vez disso, eles devem ser baseados nas virtudes cardeais, sabedoria a discernir o que é bom, mal e indiferente, justiça a tratar os outros com equidade, coragem, enfrentar o medo e a adversidade, e temperança, autocontrole e moderação. Quando nosso propósito está alinhado com essas virtudes,
Nossas ações adquirem um significado intrínseco. Não estamos buscando um porquê fora de nós, mas vivendo um porquê que reside em nossa própria natureza racional e social. Pense em um trabalho que você detesta, mas que te paga bem. A sociedade pode aplaudir seu sucesso, mas se esse trabalho te consome, te distancia de quem você realmente é, te impede de praticar a justiça ou a temperança, ele está servindo ao seu propósito maior? Provavelmente não. O autoconhecimento estoico nos força a questionar essas narrativas externas e a buscar uma coerência interna. Qual é o seu verdadeiro eu? O que você faria se o dinheiro não fosse a principal motivação? A busca por propósito também está intrinsecamente ligada à ideia de cidadania cósmica, cosmopolitanismo dos estoicos. Não somos apenas indivíduos, somos parte de uma comunidade maior, da humanidade, do universo. Nosso propósito não pode ser puramente egoísta. Ele deve se estender para além de nós mesmos, contribuindo para o bem-estar dos outros. Isso pode ser através do seu trabalho, do seu voluntariado, da forma como você interage com sua família e amigos, ou mesmo da maneira como você se comporta no mundo. Quando você alinha suas ações com a virtude e com o desejo de contribuir, você não apenas encontra significado, mas também se torna uma força positiva no mundo. Práticas para cultivar o autoconhecimento e o propósito. Journaling reflexivo. Não apenas registrar eventos, mas explorar suas reações a eles. Por que me senti assim? O que essa situação revela sobre meus valores? Eu agi virtuosamente. Que tipo de pessoa eu quero ser? Meditação sobre valores. Regularmente, sente-se em silêncio e medite sobre as 4 virtudes estoicas. Como elas se manifestam na sua vida? Onde você pode fortalecê-las? Visualização. Imagine-se no futuro, vivendo uma vida de propósito. O que você vê? O que você faz? Quais qualidades você exibe? E use essa visão para guiar suas ações presentes. Diálogo socrático interno. Faça a si mesmo perguntas difíceis. Por que estou fazendo isso? Isso é verdadeiramente importante. Qual é a intenção por trás dessa ação? A presença consciente, resistindo às distrações e enfrentando a realidade. A presença consciente ou atenção plena é um conceito que, embora popularizado recentemente, tem raízes profundas no estoicismo. É um ato de resistência às distrações externas que nos cercam, mas também às distrações internas, os pensamentos incessantes, as preocupações com o passado e o futuro. Para os estoicos, a mente divagante é uma mente escrava. A mente presente é uma mente livre. Vivemos em uma era de sobrecarga sensorial e cognitiva. Nossos telefones vibram, nossas caixas de entrada se enchem, as redes sociais nos chamam com promessas de conexão e entretenimento infinito. Isso tudo nos puxa constantemente para fora de nós mesmos, para longe do único momento que realmente podemos habitar, o agora. A ausência de presença não é apenas uma perda de foco, é uma perda de vida. Se não estamos presentes, não estamos realmente vivendo as experiências que se desdobram diante de nós. Estamos apenas existindo em um transe reativo. Enfrentar nossos medos, verdades e lutos é um processo doloroso, mas necessário. A presença consciente nos permite fazer isso. Não podemos confrontar a realidade se estamos sempre fugindo dela. A premeditatio malorum, uma prática estoica de premeditar os males, é um exemplo potente de como a presença consciente nos prepara para as adversidades. Não se trata de ser pessimista, mas de estar mentalmente preparado para o que pode acontecer. Ao invés de ser pego de surpresa e desestabilizado pelos reveses da vida, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma doença, você reflete sobre essas possibilidades antes que elas aconteçam.
Ao fazer isso, você não só constrói resiliência, mas também diminui o poder que o medo do desconhecido tem sobre você. Você entende que, mesmo diante do pior, suas virtudes e sua capacidade de escolher sua resposta permanecem intactas. A dor e o luto, por exemplo, são partes inevitáveis da experiência humana. A sociedade moderna muitas vezes nos empurra para a supressão dessas emoções, para seguir em frente rapidamente. O estoicismo, no entanto, convida a um enfrentamento racional. Isso não significa reprimir a emoção, mas compreendê-la. Reconhecer a perda, sentir a dor, mas ao mesmo tempo lembrar-se da dicotomia de controle. A perda é externa, mas sua resposta a ela é sua. A presença consciente permite que você vivencie essas emoções de forma plena, sem ser arrastado por elas, e que você tire delas o aprendizado e a força que podem surgir. Como podemos cultivar essa presença consciente em um mundo tão barulhento? Pausa e respiração. Simplesmente parar, fechar os olhos por um minuto e focar na sua respiração. Isso ancora você no presente. Single tasking. Escolha uma tarefa e dedique toda a sua atenção a ela. Desligue as notificações. Feche as abas desnecessárias. Faça uma coisa de cada vez e faça-a bem. Caminhada meditativa. Ao invés de caminhar com fones de ouvido ou pensando nos problemas, preste atenção aos seus passos, aos sons, às cores, ao ambiente ao seu redor. Desconexão digital. Estabeleça períodos do dia ou da semana para se desconectar completamente de dispositivos digitais. Use esse tempo para ler, refletir, conversar com entes queridos ou simplesmente estar. A presença consciente é a chave para a liberdade interior. É onde a verdadeira vida acontece. E é onde podemos exercer nossa agência e nossa virtude. Conectando o conhecimento estoico à prática diária, a filosofia como modo de vida. Então, chegamos ao ponto crucial: como tudo isso se conecta? Como o conhecimento estoico, a sabedoria dos antigos, se transforma em algo que você pode usar agora, no caos do seu dia a dia. Não se trata de uma coleção de citações bonitas ou de um conjunto de dogmas, mas de uma filosofia para viver. Para os estoicos, a filosofia não era um passatempo acadêmico, mas um guia prático para a boa vida. A premissa final do vídeo nos diz: quando conectamos o conhecimento estoico à nossa prática diária, somos capazes de criar uma vida repleta de significado e autenticidade. Esta é a promessa. Mas como fazemos essa conexão, essa ponte entre a teoria e a vida real? É através da aplicação consistente e intencional, transformando princípios em hábitos. Tempo. Não basta saber que o tempo é valioso. Você precisa agir com essa consciência. Isso significa desenvolver o hábito de planejar seu dia com intenção, de fazer a revisão noturna, exame, de dizer não a convites que não servem aos seus propósitos. Coragem. Não basta entender que o medo é uma interpretação. Você precisa praticar o enfrentamento de pequenos desconfortos diários, iniciar aquela conversa difícil, fazer a ligação temida, começar um projeto mesmo sem ter todas as respostas. Cada pequeno ato de coragem fortalece seu músculo da virtude. Propósito. Não basta refletir sobre seus valores. Você precisa viver seus valores. Pergunte-se em cada decisão: isso está alinhado com a sabedoria, justiça, coragem e temperança? Use o journaling como ferramenta para ajustar seu curso. Presença. Não basta saber que o presente é tudo o que temos. Você precisa treinar sua atenção. Faça pausas para respirar. Pratique o single tasking.
Desconecte-se. A atenção é como um músculo que se desenvolve com o uso. 2. O estoicismo como kit de ferramentas. Pense no estoicismo como um kit de ferramentas mentais. Diante de uma situação desafiadora, você não reage impulsivamente. Você para e pergunta: o que está sob meu controle aqui? O que não está? Dicotomia de controle. Qual é a ação mais virtuosa que posso tomar? Virtudes cardeais. Como posso usar isso para meu crescimento? Amor fati. Estou vendo isso de forma objetiva? Ou minha emoção está distorcendo a realidade? Princípio da impressão julgamento. Se o pior acontecer, eu conseguiria suportar e ainda viver virtuosamente? Premeditatio malorum. Essa pausa reflexiva é a diferença entre ser reativo e ser proativo. É a diferença entre ser arrastado pelas circunstâncias e ser o timoneiro da sua própria alma. A resiliência, tão valorizada hoje, não é algo com que nascemos prontos. É uma habilidade cultivada através dessa aplicação consciente e contínua dos princípios estoicos. É a capacidade de se recuperar rapidamente das dificuldades, não porque você não sente a dor, mas porque você tem as ferramentas para processá-la e seguir em frente com propósito. A jornada contínua. Lembre-se, a vida estoica não é um destino onde você chega e declara: estou iluminado. É uma jornada contínua, uma prática diária. Ser um estoico não significa ser perfeito, mas estar constantemente se esforçando para ser melhor, para viver com mais sabedoria, justiça, coragem e temperança. Haverá dias em que você falhará, em que suas emoções te dominarão, em que você se sentirá frustrado. E tudo bem. O importante é o compromisso de se levantar, de aprender com o erro e de continuar a aplicar esses princípios com humildade e persistência. É nesse processo, nessa entrega diária à melhor versão de si mesmo, que você encontra a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem você realmente é, de viver uma vida de significado profundo, autenticidade inabalável e propósito claro. É onde você deixa de apenas sobreviver e começa, de fato, a viver. Então pare um instante, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que realmente importa? É nesse silêncio interior que encontramos as respostas que buscamos. Quando conectamos o conhecimento estoico à nossa prática diária, somos capazes de criar uma vida repleta de significado e autenticidade. Agora é a hora de transformar sua vida com coragem e foco. Vamos juntos nessa jornada? Em última análise, a vida não nos dá garantias. O tempo é implacável e as adversidades são inevitáveis. Mas como sabiamente nos lembra Marco Aurélio em suas meditações, não procure que os acontecimentos ocorram como eles de fato ocorrem, e você será a essência da sabedoria estoica. Não lutar contra a correnteza da vida, mas aprender a nadar com ela focando sempre na única coisa que está sob nosso controle absoluto: a nossa própria mente, as nossas reações, a nossa virtude. A felicidade nem está na ausência de problemas, mas na sua atitude diante deles. Não está em ter uma vida sem desafios, mas em ser capaz de enfrentá-los com serenidade e propósito. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas não se sentir escravo de nada que não seja a sua própria razão virtuosa. Então, eu te pergunto, qual pequena ação, imbuída de coragem e consciência, você se comprometerá a realizar hoje para começar a viver mais e apenas sobreviver menos? Deixe sua reflexão nos comentários. Ela pode inspirar a mim e a outros. Se este vídeo te tocou de alguma forma, não se esqueça de curtir e compartilhar. E se ainda não é inscrito, faça parte da nossa comunidade para mais reflexões como esta. Até a próxima e que a sabedoria esteja com você.